Crefisa oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. A violência do Rio tira a vida de mais uma criança. Uma menina de 8 anos foi baleada dentro de um carro no Complexo do Alemão. Moradores acusam a polícia pelo disparo. Jovens do mundo inteiro se reúnem na sede da ONU para discutir as mudanças climáticas. A capital do Brasil enfrenta um clima de deserto e tem novos focos de incêndio. Em Mato Grosso do Sul, fogo ameaça espécies do Pantanal. O desmatamento em terras indígenas cresce mais de 5 vezes em 2 anos. Um terremoto deixa dezenas de feridos e provoca destruição na Albânia. Milhares de pessoas participam de eventos de música gospel no Paraná e em São Paulo. E os gols de sábado no Brasileirão. O líder Flamengo emplacou a 7ª vitória seguida. A partir de agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Felipe Lemos, do Espírito Santo, e Ana Lídia Daibes, de Rondônia. Jovens do mundo inteiro se reuniram hoje em Nova York na Cúpula do Clima da Juventude. O encontro foi um dia depois da onda de manifestações em dezenas de países pedindo mais ação contra as mudanças climáticas. Enquanto essa conferência de jovens acontecia na ONU, especialistas participavam de 2 eventos paralelos organizados para falar especificamente sobre a floresta amazônica. Em Paris, grupos de mascarados e os chamados coletes amarelos que protestam contra o governo francês se infiltraram num ato em defesa do meio ambiente. A marcha pelo clima, que começou pacífica, foi interrompida por confrontos com a polícia. A ONG Greenpeace pediu que as pessoas abandonassem as ruas. O governo tinha reforçado a segurança com 7.000 policiais em vários pontos da cidade. Eles usaram bombas de gás lacrimogênio e prenderam mais de 130 pessoas. No Pará, a expansão de garimpos ilegais ameaça terras indígenas. Em uma das áreas, o desmatamento aumentou quase 6 vezes em 2 anos, segundo a organização ambiental Greenpeace. A produção do Jornal Nacional procurou ontem à tarde o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA e perguntou sobre as providências que estão sendo tomadas para combater o garimpo ilegal. Hoje, no início da noite, o Ministério do Meio Ambiente respondeu e disse que os questionamentos deveriam ser encaminhados à FUNAI, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa informou que desde o dia 23 de agosto, quando o presidente Jair Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas no combate aos crimes ambientais e aos focos de incêndio na Amazônia Legal, os militares combateram mais de 500 focos de incêndio em toda a região. Além disso, segundo o Ministério, foram lavrados 112 autos de infração, que resultaram em mais de 36 milhões de reais em multas aplicadas. Nós ainda não tivemos resposta da FUNAI e do Ministério de Minas e Energia. Brasília registrou hoje a temperatura mais alta do ano. A capital ainda sofre com os efeitos de queimadas e da secura do ar. Bombeiros do Distrito Federal chegaram a Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos incêndios do Pantanal. É hora da previsão do tempo e a gente vai falar com a Anne Lotterman, que está lá em São Paulo. Oi, Anne, boa noite para você. Quero saber, então, qual que é a previsão do tempo lá para a minha região, o estado de Rondônia. E aproveitando que a gente vai estar com o mapa tempo, né? Você acredita que tem muita gente que confunde Rondônia com Roraima? Eu sou de Rondônia e sinto isso na pele. Boa noite para você. Oi, Ana Lídia, boa noite para você, o Felipe, boa noite a todos. Então, vamos mostrar aqui no telão onde fica Rondônia, onde fica Roraima. Vamos lá, gente, olha só. Rondônia está aqui embaixo, já Roraima lá no alto. Em Rondônia, dizem que só tem 2 estações, a do calor e a do calor com chuva. E neste domingo vai predominar a estação do calor com chuva, máxima de 33 graus em Porto Velho. Já lá no alto, onde a vista é boa, domingo também com 33 graus e risco de temporal. Em grande parte do norte do país, a chuva pode ser forte com raios e vento. Aqui na faixa leste do Nordeste também tem previsão, mas de
chuva fraca. E a umidade da Amazônia já consegue descer e atingir parte do centro-oeste e também do sudeste, levando chuva para essas áreas que estão sofrendo muito com as queimadas e o tempo seco. Essa chuva mais espalhada já é uma característica da primavera, que começa na segunda-feira às 4h50 da manhã. A estação é marcada pelo calor e a chuva. E é assim que a primavera começa em Goiânia, onde as temperaturas vão ficar acima dos 35 graus nos próximos dias. E notícia boa para os mineiros, tem previsão de chuva isolada amanhã à tarde e também na terça-feira, quando a máxima chega aos 28 graus. Anne, eu quero muito saber como é que fica o tempo lá na minha região, no Espírito Santo, especialmente em Vitória, onde os capixabas deram um apelido carinhoso, chamam de Ventória, porque venta demais lá, sobretudo ali na região de praia. Olha, Felipe, não vai fugir a regra não, viu, nesse domingo, porque tem previsão de vento que pode ser até forte em Vitória ou Ventória, como os capixabas chamam. Isso porque tem uma frente fria que está passando aqui, ó, em alto mar. E ela deve chegar até a capital amanhã, provocando vento e chuva também, mas só entre a tarde e a noite. Antes disso, vai esquentar bastante e a máxima deve chegar aos 30 graus em Vitória. A chuva também cai em todo o estado do Rio, parte de Minas Gerais e nessa faixa leste aqui de São Paulo e também do Paraná. No Rio e em São Paulo, domingo com cara e jeitão de inverno, o sol não aparece e faz friozinho. Em Curitiba, máxima de 16 graus com garoa e sem sol, tá? E aí, além disso, posso desejar um ótimo domingo a todos. Obrigada, Anne, para você também. A seguir, uma menina de 8 anos morre baleada no Rio. E a inauguração em Paris de um jardim em homenagem à vereadora Marielle Franco. A morte de uma menina de 8 anos, baleada a caminho de casa no Rio de Janeiro, provocou indignação e protestos. Testemunhas dizem que o disparo foi feito pela PM. O Rio registrou também mais uma morte de policial militar em serviço. Essas imagens mostram o socorro ao PM. A polícia disse que uma equipe fazia um patrulhamento quando decidiu abordar 2 homens numa moto roubada. A PM informou que, naquele momento, bandidos de uma comunidade vizinha atiraram contra os policiais. O cabo Leandro de Oliveira Silva, de 39 anos, foi baleado na cabeça e morreu no hospital. Só neste ano, 15 policiais militares foram mortos em serviço. E amanhã o Fantástico vai revelar os números de um estudo inédito sobre a violência no Brasil. A Prefeitura de Paris fez hoje uma homenagem a Marielle Franco, vereadora do Rio, assassinada há 1 ano e meio. Faltam 22 dias para a cerimônia de canonização da irmã Dulce. E essa proximidade fez aumentar o número de pessoas que querem ver de perto o trabalho que ela deixou. O governo federal anunciou ontem a liberação de 8 bilhões de reais que estavam contingenciados no orçamento dos ministérios, entre eles o da Defesa, que receberá 1 bilhão e 600 milhões de reais. A pasta informou, por meio de nota, que pretende usar o dinheiro para, entre outras ações, bancar exercícios conjuntos para o combate a crimes nas regiões de fronteira e também nos estados da Amazônia Legal, financiar a logística de transportes de órgãos e também dar continuidade a projetos considerados estratégicos, como a aquisição de aeronaves e viaturas blindadas. A liberação vai ocorrer porque a expectativa de arrecadação de impostos do governo aumentou e, ao mesmo tempo, houve redução da projeção de gastos com a folha de pagamento do funcionalismo. A seguir, um terremoto provoca destruição e deixa dezenas de feridos na Albânia. 2 eventos de música gospel reúnem milhares de pessoas no Paraná e em São Paulo. A pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi reaberta hoje. A pista estava fechada para obras desde o dia 24 de agosto. O asfalto recebeu reforço de uma camada porosa para melhorar a frenagem dos aviões. Durante a reforma, mais de 200 voos por dia foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. As companhias Latam e Passaredo
retomaram hoje os pousos e decolagens no Santos Dumont. A Azul, que tinha mantido a operação somente de aeronaves menores na pista auxiliar, normalizou seus voos. Já a Gol decidiu que só volta a usar o aeroporto na terça-feira. Manifestantes e policiais entraram em confronto em Hong Kong no 16º fim de semana seguido de protestos. O ato, que começou pacífico dentro de um shopping, terminou em violência nas ruas. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Os manifestantes pedem reformas democráticas e a redução da interferência do governo chinês em assuntos locais. Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a Albânia hoje à tarde. Dezenas de construções ficaram danificadas nos arredores da capital, Tirana, e 68 pessoas se feriram. Foi o tremor mais forte no país em 30 anos, segundo o governo. O terremoto, com epicentro a 10 quilômetros de profundidade, foi seguido por outros 2 tremores secundários. O festival Promessas reuniu grandes nomes da música gospel na região metropolitana de Curitiba. E em São Paulo, outras estrelas da música gospel atraíram 200 mil pessoas, segundo os organizadores do Canto pela Paz. A seguir, grupos de mensagens estimulam a imprudência no trânsito. E uma cidade de Rondônia mantém viva a tradição, uma tradição de um antigo povo europeu. Grupos de conversa em redes sociais que divulgam a localização de blitz da lei seca são considerados um perigo por especialistas em trânsito. Em Vitória, capital do Espírito Santo, o meu estado, cada vez mais motoristas que insistem em beber e dirigir têm usado estes grupos para fugir da fiscalização. E vem do sul de Rondônia, o meu estado, uma história de preservação da cultura de uma antiga província alemã. Pois é, mas uma das portas de entrada dos pomeranos do Brasil foi o Espírito Santo. Do meu estado, eles começaram a migrar para a Amazônia. A seguir, definido o grid de largada do Prêmio de Singapura da Fórmula 1. E a 7ª vitória seguida do Flamengo no Brasileirão. Amanhã tem Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. A disputa para largar na frente foi acirrada. A Globo transmite o GP de Singapura ao vivo às 9 da manhã, no horário de Brasília. Logo depois tem o Esporte Espetacular. Hora dos gols de sábado no Brasil, começando pela Série A. O Comitê Paralímpico Brasileiro organizou um festival para promover o esporte adaptado. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite para você, especialmente para as pessoas lá do meu estado, o estado de Rondônia. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, Felipe, para convidar todos que ainda não conhecem a região norte do país a conhecerem o estado de Rondônia. É um estado com grande potencial de crescimento, belezas naturais incríveis e uma agricultura muito forte. Eu quero agradecer também a torcida e o incentivo de todo mundo. É isso, eu quero agradecer a todos os capixabas que embarcaram comigo nesse projeto e que estão comigo essa noite na bancada do Jornal Nacional, no projeto dos 50 anos. Muito obrigado a todos vocês que me receberam hoje e que me recebem todos os dias lá no Espírito Santo. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela parceria de hoje. Também. Boa noite e até uma próxima, quem sabe. Quem sabe? Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Mais agilidade para abrir sua conta e contratar seu empréstimo online. Crefisa, mais do que você imagina.